Boa noite, irmãos, amigos. É um prazer estarmos juntos nessa noite para aprendermos mais da palavra de Deus. Quarta-feira é dia de oração, quarta-feira de oração. E nós vamos juntos aqui adorarmos o nosso Deus aprendendo da sua palavra. Mas eu quero convidar você, primeiramente, a também curvar a sua fronte, fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido e santo Deus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome. Queremos pedir a presença do teu Santo Espírito aqui. Que não fale o ser humano, mas o teu Santo Espírito possa falar e por meu intermédio. Ó Pai, queremos pedir por cada pessoa, por cada amigo, por cada irmão que está neste momento ouvindo, que vai assistir a esse culto. Teu Santo Espírito possa tocar no coração deles e que teu Santo Espírito possa nos encher. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Qual a tua maior necessidade? Em Marcos 10:51, conta, aqui é uma parte de uma história bem conhecida de todos nós, que fala da cura de Bartimeu. E o verso 51 diz assim: perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Aparentemente, quando a gente ouve, a gente lê essa mensagem, a gente pensa, mas Jesus não conhecia, Jesus não sabia da necessidade daquele homem? Tão óbvio a perguntar para um cego, o que queres que eu te faça? Mas Jesus queria que Bartimeu reconhecesse que ele necessitava ver, enxergar. E eu pergunto para você, se Jesus chegasse para você nessa noite e perguntasse, filho, o que queres que eu te faça? Qual a tua maior necessidade? O que você precisa para ser feliz? De repente, você ia falar assim, Senhor, eu preciso de um emprego, porque por obedecer à sua vontade, não trabalhar aos sábados, está difícil arrumar um emprego. Ou, de repente, você falaria, eu preciso de uma casa própria, eu não tenho onde morar. Eu moro de aluguel, ou eu moro em algum lugar cedido por parentes. Está difícil, Senhor. Ou você poderia falar para o Senhor, eu preciso de um carro, até mesmo para fazer o seu trabalho. São muitas e muitas necessidades que nós temos. Mas a Bíblia nos responde qual é a nossa maior necessidade. E nós vamos abrir a Bíblia lá em Lucas. É uma passagem também bem conhecida. Lucas 11, verso 9, do 9 ao 13. Diz o seguinte, ó, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Por isso que eu escolhi a história de Bartimeu, para pegar essa partezinha quando Bartimeu responde a Deus o que ele queria. Porque aqui Jesus nos ensina que nós devemos pedir. Pedir que vai nos ser concedido. Nós vamos bater e a gente vai alcançar o que a gente quer. Mas, continuando a leitura, diz o seguinte, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E o verso 13 vem a nossa resposta. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu creio que se Jesus perguntasse para mim, qual a tua maior necessidade? Eu poderia responder, é o Espírito Santo, é o poder de Deus. Nós temos muitas e muitas necessidades, mas esta é a maior necessidade que, como povo de Deus, nós temos hoje, no momento que estamos vivendo da história desse mundo. E aqui a história de Bartimeu é interessante porque, vamos voltar agora um pouquinho, que diz que Bartimeu ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em Lucas, Jesus ensinou que nós devemos o quê? Clamar, pedir, insistir. E diz que as pessoas repreendiam Bartimeu. Fique quieto, cala-se. E quanto mais as pessoas falavam, mais ele aumentava a voz e gritava. Ele queria aquela bênção porque ele sabia que ele necessitava. Será que nós temos clamado pelo Espírito Santo?
Será que nós temos pedido a Deus? A gente tem pedido tantas coisas materiais, tantas coisas que Deus pode nos dar e que nós devemos pedir também, que Ele pode nos dar. Mas será que não temos esquecido o principal? E aqui diz que Bartimeu, ele não se intimidou pelas palavras de quem estava ao redor. Às vezes a gente conversa com muitas pessoas e as pessoas falam: eu quero o Espírito Santo, ou eu quero mudar, eu quero aceitar a Jesus. Mas às vezes vem um amigo, vem um familiar e fala: não vai por esse caminho não. E a gente dá ouvido a várias vozes e não damos ouvido à voz que realmente pode nos trazer a felicidade, que é a voz de Deus. E por isso, Bartimeu, ele alcançou a bênção, porque ele sabia o que ele precisava. Nós precisamos enxergar o que nós realmente necessitamos. Eu trouxe um texto de Ellen White, do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, que diz assim: a grande necessidade da igreja, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. E importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar do seu Espírito àqueles que lhe peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos a sua bênção. Precisamos pedir, mas também temos alguns requisitos para que a gente possa receber. Deus, ele está desejoso em derramar sobre nós o seu Espírito, mas o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, tem que estar limpo para que ele possa morar em nós. Em Lucas 11:9, o primeiro passo para receber o Espírito Santo diz que nós devemos orar, nós devemos clamar. Mas eu queria que você também abrisse a sua Bíblia em 1 João 2, 3 e 4. O que João aqui nos orienta, o servo de Deus aqui em João, 1 João 2, 3 e 4 diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Para recebermos o Espírito Santo, precisamos conhecê-lo. Ele quer morar em nós, mas a gente precisa conhecer. E como nós podemos conhecê-lo? Através da sua palavra. Nós precisamos ter íntima comunhão com ele. Precisamos conhecer o que ele pede que façamos. Porque ele é arbitrário, Deus quer que a gente faça só a vontade dele? Não. Porque ele sabe que ele conhece o que vai nos fazer feliz. Quando ele perguntou para Bartimeu, ele já sabia, mas ele queria que Bartimeu reconhecesse: que queres que eu te faça? E Bartimeu falou: que eu veja, Senhor. O Senhor sabia que era isso que Bartimeu mais necessitava naquele momento. Ele precisava enxergar não só as coisas do mundo físico, mas também do reino de Deus, as coisas espirituais. E nós hoje precisamos enxergar essas coisas. Outro ponto que nós precisamos, outro passo para a gente poder receber o Espírito Santo, está em Hebreus 11, verso 6. É um verso que eu gosto muito. Hebreus 11, 6, que diz o seguinte: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Precisamos crer em Deus. Você não vai crer em alguém se você não conhece. Por isso que você precisa pedir, mas você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus, porque se você conhecê-lo, você vai crer nele, você vai ter fé nas suas promessas. É importante nós guardarmos as promessas de Deus em nossa mente. Quando, antes de Jesus ascender ao céu, ele falou para os discípulos, para eles não saírem pregando. Falou: não, espere, até vocês receberem poder. Está em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele diz: e sereis minhas testemunhas. Só em Jerusalém? Não. Ele diz que em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
Para fazermos o trabalho de Deus, precisamos do Espírito Santo. E eu fiquei refletindo sobre a vida dos discípulos, 12 homens. Depois Judas foi substituído. 12 homens apenas fizeram uma transformação no nosso mundo. Eles transformaram não só as suas vidas, mas também as nossas. Eles mudaram a história, apenas 12 homens. E o que nós, milhares de cristãos, poderíamos fazer se tivéssemos o Espírito Santo? A porção dobrada desse poder que Jesus prometeu que daria àqueles que lhe pedirem? Vamos refletir, vamos pensar. Precisamos abreviar a volta de Jesus. Existem muitas pessoas que estão necessitadas, muitas pessoas que estão ansiosas por receber uma palavra, por receber a mensagem de Jesus, a mensagem de salvação. E para isso precisamos poder. Em Joel também, 2:28, você puder abrir a sua Bíblia, e fala também do poder, a promessa de Deus, diz o seguinte, Joel 2:28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Mas diz que até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E o verso 32 termina dizendo, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Precisamos invocar o nome do nosso Senhor e precisamos crer. No livro Passos para o Reavivamento Espiritual, John Piper, um pastor batista, diz o seguinte, enquanto não nos dermos conta que a vida é uma guerra, não saberemos para que serve a oração. Nós vivemos num grande conflito. Nós estamos nos momentos finais. E a nossa arma tem que ser a oração. Temos que clamar a Deus pelo Espírito Santo. Temos que usar nossas armas. Quem iria para uma guerra sem arma? Difícil. Nós precisamos usar nossas armas espirituais. Estudo da palavra de Deus, oração e o poder do alto. Na meditação diária, Cristo Triunfante, página 371, diz o seguinte, o batismo do Espírito Santo, como nos dias de Pentecostes, levará a um reavivamento da verdadeira religião. É a execução de muitas obras maravilhosas. Seres celestiais estarão entre nós e homens e mulheres falarão movidos pelo Espírito de Deus. Mas se o Senhor atuasse, como fez no dia de Pentecostes e depois dele, muitos que agora alegam crer na verdade, conheceria tão pouco da operação do Espírito Santo que clamariam, cuidado com o fanatismo. Nós não estamos preparados ainda para receber o Espírito Santo, mas o Senhor quer derramar. Ele está sendo derramado em porções pequenas, mas precisamos do poder pleno do Espírito Santo em nossa vida. E eu queria terminar contando uma experiência para vocês que aconteceu no ano de 2019, ilustrando como Deus quer que o Espírito Santo, como o Espírito Santo está atuando em nossas vidas, se a gente permitir. Era a Semana Santa e foi, pela associação, foi falado que a Semana Santa seria feita em grupos, sugerido, deram material, e o nosso grupo do Balancé é um grupo pequeno. E eu lembro que, na época, algumas pessoas falaram até assim, olha, é melhor a gente não dividir o grupo do Balancé, porque são pouquíssimas pessoas. Mas algo no meu coração, falei com o diretor missionário, falei assim, não, vamos fazer em grupos? Porque às vezes, mas fizemos no outro ano, não deu muito certo. Eu falei assim, não, mas vamos tentar, a gente precisa fazer, vamos fazer em grupo. E a gente fez. E a gente dividiu, escolhemos 3 casas, conversamos com as irmãs e decidimos fazer, esse trabalho nas casas. E eu lembro que quando eu conversei com uma amiga, ela nunca tinha feito esse trabalho na casa dela. Eu tinha acabado de conhecê-la, eu posso até citar o nome dela, vocês conhecem, a Sheila, ela me deu permissão. E eu lembro que ela ficou muito insegura, falou, mas eu nunca fiz isso na minha casa, e eu não sei fazer, como vai ser o pequeno grupo. E eu falei, não tem problema, eu vou te ajudar. Só que antes disso eu tinha conversado com a outra irmã, que é a irmã Nicinha, e eu falei para ela que eu iria ajudá-la, que eu iria fazer as noites na casa dela, porque a gente tinha feito o chá das mulheres, então a gente queria continuar o trabalho. E a Sheila ficou assim meio insegura, eu falei assim, olha, faz só 3 dias,
E faz de sábado, domingo, segunda na sua casa, e de terça até sexta eu faço na casa da irmã Nicinha, tá bom assim? E ela, com muita assim, insegurança, falou, tá bom, mas você vai fazer? Eu falei, eu vou estar ali junto com você. E foi assim, e ela começou a convidar os vizinhos. Só que ela pensou que não fosse ter um retorno. Só que no primeiro dia, foram bastante pessoas. Os vizinhos dela, ela fez lá ao ar livre, colocou cadeiras, não estava tendo mais cadeira, pedindo emprestado para poder acomodar todo mundo. E tinha um senhor que, quando eu cheguei, ele já estava lá com a sua esposa. Ele tinha um problema de saúde muito sério, e ele estava ali muito animado. Acho que ele enxergava só assim com um olho só, a outra visão dele era comprometida, mas ele estava ali muito feliz e assim bem falante com a esposa. E nós começamos a montar tudo, né? Porque ao ar livre, coloca som, coloca computador. E a gente começou, e eu estava com dificuldade para usar o CD, e aí nós cantamos os louvores, e eu iria cantar uma música. E o hino do nosso inário é o hino Preciosa Graça, eu iria cantar, só que não estava dando certo no computador, o som estava muito baixo, e eu ia deixar de cantar. Falei com meu esposo, deixa, eu vou começar a mensagem, deixa que eu não vou cantar. Mas algo me incomodou. Falou, cante. E eu falei assim, olha, até pedi desculpa para eles, falei assim, a gente está sem som, mas eu vou cantar mesmo a capela, não tem problema. Eu vou colocar aí baixinho só para eu seguir, mas eu vou cantar praticamente a capela. E eu cantei. Tudo bem, correu a programação, eles ficaram alegres, a gente serviu um lanchinho no final, foi tudo muito bem. Chegou no domingo, choveu à tarde. E eu fiquei preocupada. Eu falei assim, nossa, está chovendo. Se for fazer do lado de fora, não vai dar certo. Só que eu pensei, a Sheila poderia fazer dentro da sala dela. Mas eu falei assim, eu não vou fazer isso, vou deixar que ela, né, ofereça. E ela me ligou à tarde, toda apavorada, falando para mim que não ia dar para fazer, que ela ia cancelar com todo mundo porque estava chovendo. E eu fiquei triste, confesso que eu fiquei triste, mas eu falei, não vou dar essa sugestão, tem que vir da parte dela. E ela falou, eu falei, tudo bem, então a gente faz só segunda-feira, não faz domingo. Tá bom, eu desliguei. Depois, mais tarde, ela me ligou. Já estava à noite, já tinha passado, não teve a programação. E ela falou o seguinte, que na hora certinha da programação começar, ela escutou batidas no portão. E ela pensou, quem está vindo aqui numa chuva dessa? Porque choveu muito. E quando ela foi abrir, era a esposa desse senhor. E ela falou assim, olha, ele pediu para eu vir aqui para saber... não vai ter, vai saber que horas que vai começar a programação. E ela falou assim, não tem como fazer, está tudo alagado aqui, a chuva aqui está chovendo muito, eu já cancelei com todo mundo. E a esposa dele falou assim, olha, então vai lá falar para ele, porque ele está inconformado. E ela disse que pegou um guarda-chuva grandão e foi lá, porque estava chovendo muito. E ela foi até a casa dele, que morava na esquina da rua dela, e disse que quando chegou lá, ela explicando para ele, olha, não está tendo por causa disso, hoje não teve, mas amanhã vai ter, com certeza. E ela disse que ele olhou para ela e falou assim, e por que não pode fazer naquela sala tão grande que você tem? Ela disse, na hora que ele falou isso, foi como se fosse mais do que uma indireta, uma direta mesmo. Ela se sentiu assim tão pequena quando ele falou isso. E aquela sua sala, por que você não abre? Porque ela nunca tinha feito isso e ela não queria fazer. E ela falou, depois que ele falou isso, ela disse assim, olha, a partir de amanhã, eu vou abrir minha sala todos os dias. Não vai ter só até a segunda-feira, vai ter toda semana. E ela voltou para casa e ela me ligou falando assim, olha, eu vou fazer a semana toda. Aí eu fiquei feliz, falei, que bom, mudou de ideia, por quê? Ela falou assim, depois eu te explico. Mas você vai ter que vir. Eu falei, não, eu deixo com você, porque era o pastor Gilson Brito, a gente usava o CD, a gente fazia uma mensagem, depois nos passava o resumo do pastor Gilson. E ela falou assim, não, tem que ser você. Senão eu não vou poder fazer. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou dar um jeito. Eu fazia mais cedo lá, depois corri, fazia o da outra irmã, foi meio corrido, mas deu para a gente fazer. Teve um dia que o pastor nos ajudou também. Eu falei, mas pode ficar tranquila que eu vou fazer sim. E assim passou a semana toda. Todos os dias, aquele senhor, ele estava lá com a sua esposa. A esposa dele é da igreja, é de uma outra denominação. Mas ela foi junto com ele todos os dias. E teve um dia, e ele gostava tanto, irmãos, era tão assim, empolgante ver a animação dele, a gente ficava muito feliz. Ele chegava, teve um dia que ele foi, no meio do caminho ele caiu. A distância era pequena, mas ele tinha problema de saúde, ele andava com
uma muleta, né? E ele caiu e ele falou assim, chegou lá e falou assim, olha, o inimigo tentou me desanimar, tentou me atrapalhar de chegar aqui, mas eu cheguei. E ele foi todas as noites. E foi a última semana que ele pôde participar conosco. A semana foi uma bênção, tiveram várias pessoas, mas ele foi a semana toda. E depois, na outra semana que a gente continuou os estudos, ele não pôde ir mais, porque ele foi internado várias vezes, e o problema de saúde dele só foi agravando. E eu falo assim para você nessa noite, o Espírito Santo, ele usa o que preciso for. Porque no sábado, quando eu fui conversar com os grupos, né, na igreja, para ver o resultado dos trabalhos, todas as casas que foram abertas, 3 casas, tiveram bastante amigos participando. Foi uma bênção realmente. E aí que eu fui saber o porquê ela falou, tem que ser você. Falei assim, por quê? Porque falou que naquele dia, naquele domingo, ele falou o seguinte para ela, falou assim, quem são eles? Ele perguntou pela minha família, que ele não me conhecia. E aí a Sheila falou, não, eles moram aqui, eles não eram daqui, mas vieram para cá, agora estão no Balancé. E ele falou assim, eu conheço o Balancé, que eu já fui lá com um amigo meu. E ele falou, depois que acabar aqui, que eu tiver melhor, eu vou para a igreja com vocês. Mas ele falou assim, e quem era aquele que estava de branco na hora que ela estava cantando? Quando ela falou isso, eu até me arrepiei, porque eu falei assim, como foi? Aí eu falei para ele assim, não tinha nenhuma pessoa de branco. Ele falou, tinha sim, na hora que ela estava cantando aquela música. E aí eu pensei, justamente aquela música que eu não ia cantar porque estava sem som. E eu cantei a capela. Aí eu fiquei pensando, Deus usa o que preciso for para atingir o coração dos seus filhos. Nem que seja para atingir uma pessoa. Ele usa o que preciso for. E foi tão interessante que depois disso a gente visitou ele algumas vezes na sua residência. E a esposa dele falou assim, olha, Thelma, ele está meio esquecido, o médico disse que o Alzheimer dele, ele está com Alzheimer, piorou. E às vezes ele não lembra, às vezes ele não lembra nem de mim. Mas todas as vezes que nós chegávamos lá, ele conversava e perguntava, está tendo a reunião lá à noite? E a gente respondia, tá sim, estamos esperando você lá. E teve um dia que eu estava cantando, a gente estava cantando louvores do Inário, e ele pediu, canta aquela música. E ele não esqueceu. E ele cantou a música inteira. O Espírito Santo trabalhou na vida desse homem. Ele não deu tempo dele ir para a igreja, não, que logo depois ele veio a falecer. Nós estivemos lá no hospital, e quando eu olhei para ele naquele hospital, eu fiquei pensando, Senhor, por que nos falta poder? Porque o Senhor falou que nos últimos dias a gente iria curar. Mas como somos fracos. Como deu vontade de falar assim, olha, em nome de Jesus, levanta. Ele queria ir para a igreja com a gente. Ele queria servir ao Senhor. Mas ele descansou. Nós não temos esse poder. Mas o poder de Deus está disponível a todo aquele que pede. A todo aquele que clama. E nesse momento, nós vamos ouvir uma música. Que você possa meditar, você possa permitir que o Espírito Santo fale com você. Porque ele fala, ele usa o que preciso for. Ele pode usar um anjo, uma pessoa. Deus usou até uma jumenta. Os métodos de Deus são assim diferentes dos nossos. Muitas vezes a gente tem preconceito. Deus não tem. Ele faz o que preciso for para alcançar o seu coração. E Ele quer alcançar o seu coração nesse momento. Que você possa, nesse momento, ouvir esse hino e meditar na letra. E que o Espírito Santo fale com você. Preciosa graça de Jesus, perdi
da morte me livrou. Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Agora, nesse momento, eu gostaria de orar com você. Gostaríamos de agradecer a Deus por essa preciosa graça que Ele concede a mim e a você. A cada dia nós devemos ser gratos a Ele. E a cada dia devemos buscar mais desse poder. Oremos. Querido e santo Deus, graças te damos pelo teu amor infinito por cada um de nós. Não merecemos, mas o Senhor sempre vem ao nosso encontro. Que possamos aproveitar a oportunidade que hoje nos oferece. Se hoje ouvirmos a sua voz, que não venhamos a endurecer os nossos corações. Abençoe, ó Pai, a cada irmão, a cada amigo e amiga que nesse momento está sendo tocado pelo teu Santo Espírito. Transforma, Pai, os corações, transforma todos os nossos corações, porque eu também preciso de Ti. Preciso ser renovada a cada dia. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja. Abençoe os nossos pastores, os líderes, que possamos fazer de Ti o primeiro e o único em nossa vida. Fica conosco, ó Pai, porque eu lhe peço e agradeço no doce nome de Jesus. Amém.